Olá, eu sou a Aline. Bom, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Desafio 36,5. Estou aqui com dois convidados e também com o criador desse projeto, meu marido, Diego Aragão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi a primeira fase do desafio. A segunda fase já começou. Se você está chegando aqui agora, você não sabe o que é o Desafio 36,5, vou dar uma resumida para você. O Desafio 36,5, ele surgiu para encorajar as pessoas, para apoiar e inspirar as pessoas a adquirir novos hábitos saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente. Seja para fazer exercícios físicos, mudar a alimentação, ou adquirir um novo hábito de leitura ou de estudo. E hoje eu vou pedir aqui para os nossos convidados se apresentarem. A gente está aqui com dois grandes amigos, Camila e Alexandre. Diego também será entrevistado, porque ele também participou dessa primeira fase ativamente. Vou pedir para vocês se apresentarem, principalmente o hábito que você escolheu nessa primeira fase para adquirir ou aperfeiçoar. Oi, pessoal, eu sou a Camila, eu tenho 24 anos e o meu hábito é o exercício físico. Fala, galera, eu sou o Diego Aragão e também escolhi um hábito, o hábito da leitura. Eu tenho 35 anos. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, eu tenho 26 anos e o meu hábito é estudar música. Legal. A gente tem pessoas aqui que estudaram hábitos diferentes, com objetivos diferentes, escolheram, coisas diferentes para poder se aperfeiçoar. E eu vou começar a fazer algumas perguntas para eles. Vou começar com uma pergunta para o Diego, sobre a criação desse desafio. Como foi a ideia inicial do desafio? Como surgiu? Estava tomando um café com a minha mulher e aí eu fiquei pensando, cara, que negócio de desafio, né? O ano passado eu tinha tentado um desafio, mas dessa vez eu falei, eu preciso fazer algo diferente para me motivar. E aí eu falei, desafio, posso fazer um desafio para mim, mas eu queria que fosse além disso. Além de um simples desafio, algo que pudesse impactar e mudar os meus hábitos e a minha vida, até mesmo criar um novo hábito. E aí foi assim que surgiu esse desafio. Esse foi o objetivo, impactar a vida de outras pessoas. Esse papo do café foi bem interessante. A gente conversou bastante sobre a questão de constância. A gente também falou sobre o impacto que a gente poderia ter em um ano na nossa vida. Se a gente mudasse algo por um ano, se a gente se dedicasse, tomasse decisões mais conscientes por um ano. E quando a gente conversou sobre como é difícil você se comprometer com algo por um ano inteiro. E aí foi nessa ideia, o Diego chegou nesse 36,5, que representa 10% de um ano. E depois que ele lançou, acho que teve uma resposta legal das pessoas. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas, porque a gente convidou aqui o Ale e a Camila para falarem um pouco de como foi isso para eles. Então eu vou começar com o Ale para perguntar, Ale, por que você escolheu o hábito de estudar música? Cara, isso foi muito natural pra mim, porque era uma coisa que eu já queria retomar, né? E quando surgiu a ideia do desafio, que eu achei sensacional, eu falei, eu posso juntar as duas coisas, né? Então, eu peguei um teclado que eu tinha de 99, mais ou menos, e ele estava guardado e falei, vou retomar, vou tentar, até um ponto que, durante o desafio mesmo, chegou, o aparelho já não acompanhava o meu raciocínio, e aí eu tive que comprar um teclado novo. Acabei doando o antigo e retomei esse ciclo, né, da minha vida. E fazia muitos anos que você não tocava, não estudava? Que eu não estudava tem pelo menos aí uns 15 anos. Uau! Que eu não estudava. Agora, que eu não tocava, eu sempre tocava músicas pontuais, né? Então, estudava para tocar aquela música. Exato, exato. Não estudava música, estudava a música em si. Logo depois que eu comecei o desafio, eu retomei uma rotina mesmo, né? Eu implementei uma rotina diária durante esse período de aprender música. Não Legal. Só a tocar uma música. Legal. E vou perguntar para cá, que escolheu o exercício físico. Como que é o exercício físico na sua vida? Você já teve esse hábito? Você quis adotar ele agora? Como que funcionou isso aí pra você? Por que você escolheu isso? Eu já pratiquei exercício físico outras vezes na minha vida, né? Mas nunca de forma constante, sempre com alguma desculpinha. E quando, na mesma semana que lançou o 36,5, eu já estava com a ideia na cabeça de retomar, né, os exercícios. E aí, quando eu vi o story do Diego, aí eu falei assim, não, vou participar do desafio. Às vezes a gente só precisa mesmo de um empurrãozinho, né? Ou de uma pessoa que vai incentivar, porque a gente
tem dificuldade de fazer sozinho. É muito mais difícil se você vê uma outra pessoa que consegue ou que te incentiva e te motiva. Isso faz toda a diferença, né? Eu vou voltar a pergunta para a Lê, porque eu queria saber qual é o objetivo. A gente está pensando assim, no Desafio 36,5 como um todo, que vão ser 10 fases, a gente vai falar aí de um ano. Quando você pensou em voltar a estudar música, você pensou, puxa, daqui X tempo eu quero estar assim? Você colocou um objetivo final? Como você pensou alguma coisa assim? De fato, eu coloquei um objetivo final porque eu acredito que a meta do seu processo, para você passar bem durante o seu processo, você precisa ter uma meta. E a meta que eu tenho é tocar uma música muito conhecida de cinema, que eu não vou contar agora porque... Não, tem que manter o suspense. Por favor, né? Mas eu coloquei sim uma meta e além disso o desafio ele fez eu me reconectar comigo mesmo, assim. Porque a gente quebra alguns ciclos durante a vida, né? E eu sinto que o meu ciclo de música foi quebrado na infância, né? Então isso fica mal resolvido e em algum momento isso volta pra você. E aí eu retomando isso, concluindo, isso abre portas para você ir além. Porque existe uma diferença de ser quebrado e ser concluído. Exato, exato. O meu, eu sinto que foi quebrado e várias vezes durante esse período ele voltou pra minha vida. E sempre foi inconstante, ele aparece e some, aparece e some. Mas não é resolvido, né? E acho que com o desafio ele veio pra fazer entender, né? E concluir esse ciclo. Legal. E agora, como participante, vou fazer uma pergunta para o Diego também, porque ele adotou aí o hábito da leitura. Eu sei, mas você aí não sabe. Quantos anos fazia que você não lia um livro? Um livro inteiro? Ah, é pouca coisa, só 8 anos. Eu sei, gente, porque quando nós éramos namorados, a gente leu um livro juntos. E depois que a gente casou... Eu comecei vários e não terminei nenhum. Tipo, li as 20 primeiras páginas de todos os que eu tentei. Legal. E como que você desenhou esse desafio para você? Beleza, nesses 36 dias e meio, qual era o seu objetivo em relação à leitura? Meu objetivo eram 2. Bom, o primeiro da leitura e o retorno à atividade física por conta da pandemia. Mas eu queria, como você mencionou, Ale, a gente quebra ciclos na vida. E eu sempre tentava, não conseguia, sempre. E dessa vez, com esse desafio, além de me encorajar, eu consegui encorajar outras pessoas. Eu tô mega feliz com isso. Hoje eu tô, acho que mais da metade do livro e não tem essa não. Eu leio, eu gosto de ler, sinto falta quando eu não leio. E o melhor, só 36 dias eu já consegui fazer isso. Legal. Eu sinto falta já. E eu fico reparando, gente, eu fico prestando atenção quando o Diego posta stories pra saber que página que ele tá, porque todo dia ele posta. Mas Nossa, assim, será que ele tá lendo mesmo? Nossa, Hoje ele está meu. na página 100, amanhã ele está na página 103. O que eu admirei, porque realmente é algo muito difícil, né? Retomar a leitura, até no período que a gente vive, em que tudo é digital, tudo é muito rápido, o stories dura 10 segundos e o vídeo que tem 5 minutos, você fala, ai, não vou assistir, é muito tempo, 5 minutos. E parar, ler um livro, arranjar um tempo na sua rotina. E como que foi isso? Você estabeleceu um tempo? Ou você falou, vou ler 1 hora, vou ler 30 minutos? Não. Como eu sabia que eu tinha diversos ciclos interrompidos ao longo da minha vida, eu falei, eu tenho que começar de uma forma amena, tranquila e que eu consiga fazer isso. Eu consiga executar. Porque a gente às vezes quer 880, né? Quer fazer, da melhor forma possível, quer ler 1 hora. Não. Você pode iniciar como eu iniciei, lendo 1 página, 2 páginas, 3 páginas. Quando eu tô numa situação assim muito corrida, eu leio pelo menos meia página no mínimo, mas me dá o prazer de ler, eu quero ler, eu tenho que ler, eu sinto falta. Então, é assim que eu tenho feito. Pequenas metas para atingir um objetivo maior. Como a Lê disse, né? Sem metas a gente não consegue alcançar um objetivo. É verdade. E eu vou direcionar uma pergunta para cá agora, porque eu sei que a Cá escolheu o exercício físico, mas isso acabou desencadeando outras coisas. Como que foi? E conta o que você começou durante esse desafio, o que aconteceu? Durante o desafio, eu tirei uma ideia do papel, que foi abrir a minha página no Instagram de doces, né? E tudo isso foi com a constância, vendo a constância que eu estava tendo nos exercícios durante o desafio, os resultados, e aí eu me incentivou a abrir a página. Mas era uma ideia que já existia. Era uma ideia antiga,
que não Eu lembro saía de do um papo papel. uma vez, antes do desafio, o papo assim, as meninas offline. Eu penso, quem sabe, porque é uma coisa que você faz bem. Uma coisa que... É uma coisa que eu tinha em mente, já tinha no papel, mas eu não tinha coragem de tirar do papel por medo de não ser constante, assim, de não dar continuidade. E é engraçado essa parte de hábitos, o como a gente investe em um hábito, por exemplo, e isso acaba fazendo com que a gente se conheça mais e, além de se conhecer mais, de conseguir ser constante, de conseguir investir em coisas diferentes. Muito, muito legal isso. E queria fazer uma outra pergunta para o Alê, também em relação a isso, o desencadear desse novo hábito. Isso é uma coisa muito legal, Li. Durante esse período, né, desse desafio, eu conversando com a Renata, que é a minha noiva, a gente percebeu que a gente tinha alguns ciclos em comum. Ela também começou a estudar música quando era pequena, mas teve suas dificuldades, acabou parando, acha bonito, mas ela estava com receio de voltar. E eu falei, vamos junto, vamos fazer junto. Você não precisa fazer do desafio. Desculpa, ela estudava o quê? Violão. Ah, tá. E ela... Informação nova. Gente, Renata está atrás das câmeras. Informação completamente nova para mim. E ela sempre quis voltar, mas ela não conseguia. Porque ela não tinha um respaldo, ela tinha insegurança, né? E algumas coisas acabaram travando. E hoje, ao decorrer do desafio, uma vez por semana a gente marca, onde a gente estuda junto música. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, é um horário marcado que a gente já faz, né? Legal. Isso foi durante o desafio. Então, começou com o Diego, aí eu iniciei, através de mim, a Renata começou, e eu vejo que é uma corrente, uma super corrente do bem, assim. Que legal. E aí, aproveitando esse gancho que o Alê falou, eu queria direcionar essa pergunta para o Diego. Se você tinha ideia dessa proporção. Eu sei que ano passado você tentou fazer também o desafio dos 30 dias, tentar essa constância, mas dessa vez foi uma estratégia completamente diferente, né? E aí, como isso desencadeou, como foi a resposta das pessoas? O que você imaginava? Primeira coisa, eu queria mudar a vida de uma pessoa só, que era a minha. E eu consegui mudar a vida de algumas outras pessoas. E eu sabia que isso era possível, né? Mudar a vida de algumas pessoas. Mas quando eu escuto o exemplo da Renata, a situação da Camila, em que desencadeou um hábito angular, algo diferente. Cara, pra mim eu falei, peraí, se eu conseguir influenciar o maior número de pessoas possíveis e eles influenciarem ainda mais, cara, a gente vai fazer um negócio diferenciado, onde as pessoas vão sentir que há uma corrente, há um trabalho, há um esforço, há uma dificuldade em comum. Então, eu não imaginava que ia tomar essa proporção. Fora as pessoas que me conversam comigo e me falam, Diego, eu não tô participando, mas, cara, eu tô acompanhando. E outras pessoas nem dizem isso. Outras pessoas falam assim, cara, tô vendo, hein? O desafio tá da hora, hein? O desafio tá bacana. Então, é muito mais do que eu imaginava, realmente, muito mais. Legal isso que você falou. Às vezes é isso que vai influenciar mesmo as pessoas ao nosso redor. Uma pequena ação que influencia alguém, e isso acaba sendo uma rede e uma pessoa vai influenciando a outra. Mas também eu, como no dia a dia, posso ver, tenho visto, o Diego ler todos os dias foi uma coisa que me impactou muito e foi algo que surgiu e eu fiquei surpresa. E vendo que aquele livro já estava em casa fazia um tempão. Só 2 anos ele estava lá. O Fernando me emprestou o livro. Eu tenho até vergonha de falar, mas 2 anos sem eu tocar naquele livro. Eu não aguentava mais ver a capa daquele livro. Gente, ele saía de um lugar para o outro, só juntava poeira. E aí, ver o Diego ler o livro, e aí, como eu disse, acompanhar as páginas onde ele já passou da página 100, por exemplo, me deixou muito feliz. E também me influenciou a também focar mais nas minhas decisões em relação aos exercícios. E até um outro dia a gente estava conversando sobre isso. Tomar a decisão consciente de, ok, hoje eu preciso descansar, está tudo bem, porque o meu corpo também precisa disso. Então, tomar decisões conscientes que vão ajudar na construção dos hábitos, né? Esse desafio foi muito importante para eu me reconectar comigo mesmo. Então, acho que crise de identidade todo mundo tem. Durante a pandemia, muita gente entrou em depressão,
ficou perdido, não sabia o que fazer. E o fato de entrar num desafio onde você tem um propósito, tem um foco, é fundamental para você passar por esse tipo de dificuldade. Eu participei de desafios ano passado e todos eles estavam ligados principalmente à atividade física. Mas hoje a gente percebe que não é só atividade física. Você pode se desafiar para várias coisas. Sim. O importante é você criar o hábito. Então, você que não está participando, participa. Vale a pena iniciar um novo hábito. Eu acho que essa é a frase e o objetivo de toda essa corrente do bem. Essa pandemia, ela exerceu uma influência muito grande na vida de todas as pessoas, né? E o meu objetivo em fazer esse desafio e participar dele era que eu saísse da inércia. E ficou uma frase na minha mente, uma palavra na verdade: Diego, saia da inércia. E eu, na pandemia, eu engordei 15 quilos. E o fato também de não ler e saber que o brasileiro não lê e eu ser só mais um, eu não queria mais isso pra mim. Pensei, poxa, o que eu posso fazer pra me mudar e também ajudar aqueles que estão na mesma situação que eu? Eu resolvi criar esse desafio e ele mudou a minha vida. De verdade, mudou como nunca aconteceu anteriormente. Foi isso que aconteceu durante esse desafio. Com certeza, esse desafio influenciou diversas áreas da minha vida, não só na parte de atividades físicas, de saúde. E para mim é muito importante também ver as outras pessoas perto de mim, o como isso influenciou elas a começarem projetos, a começarem uma atividade física, em qualquer outra área da vida. Então, realmente, esse projeto foi muito importante para mim. A palavra que a gente vai sair daqui hoje é justamente esse pequeno passo. É dar um pequeno passo que pode desencadear em diversas outras ações e influenciar diversas outras pessoas. Gostaria de falar um pouco sobre a fase 2, porque assim que termina a fase 1, a fase 2 começa. Cada fase tem 36 dias e meio, serão 10 fases, totalizando um ano. E a fase 2, ela vai ser focada no aperfeiçoamento, para que aquele hábito que você escolheu na fase 1, ele possa ser aperfeiçoado e completamente incorporado na sua rotina, seja ele a leitura, o exercício físico ou o hábito de estudar música, por exemplo. Se você chegou agora, não tem problema. Você pode começar da fase 1, adotar um novo hábito, investir nesse novo hábito, tentar incorporar este hábito à sua rotina. Como o Diego comentou, como a Lê comentou, como a Ká comentou, foi um primeiro passo. Mas isso ainda pode ser aperfeiçoado. Então, se o Diego começou a ler, ele pode aumentar um pouco esse tempo. Ele pode terminar um livro e começar outro. Se o Alê tem uma música que ele quer tocar, ele pode escolher essa música. Quando essa música estiver fluindo bem, ele vai escolher outra. A Ká, ela começou a fazer exercício físico, ela começou o negócio dela, e isso pode se expandir ao longo do tempo e pode crescer até onde a gente nem imagina. Mas o importante é ter com quem caminhar junto, e esse desafio está aqui justamente para incentivar você. Eu vejo o Diego interagindo com muitas pessoas na página dele, pessoas que estão ou não participando, mas que estão observando o desafio. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Gostaria de caminhar agora para o final. Gostaria de te dar a palavra, Diego, se você quiser fazer agradecimentos, concluir esse tempo, esse bate-papo. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus pelo fôlego da vida, pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder influenciar a vida de outras pessoas. Em meio à pandemia, em meio a uma situação tão difícil, onde as pessoas estão na depressão, estão com dificuldade de viver, de mudar, não tem mais razão. Eu digo para você, sim, tem razão. Mas eu vou falar uma coisa pra você, diretamente pra você. Tem uma frase que eu gosto demais. A frase é a seguinte: você terá a visão da montanha que você quer subir. Qual visão você quer ter? Só depende de você, não depende de mim. Nós somos apenas um instrumento para te ajudar a sair da inércia. É isso. Muito obrigado a todos aqui, a equipe que estão nos ajudando com esse projeto. A galera que tem editado os vídeos, que tem feito diversas coisas. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado por falar tudo isso em frente às câmeras. Às vezes admitir uma falha ou admitir alguma coisa que você é frágil para você é bem difícil. Obrigada a você que está aí assistindo. Pode se empenhar, porque a segunda fase já começou. Acompanha tudo que está sendo postado no feed, nos stories, na página do Diego. E você pode seguir a hashtag também, hashtag Desafio 36,5. E até a próxima, que a gente vem com mais novidades.